Olá, minha gente, tudo bem? Então, como de costume, toda terça-feira a gente vem aqui falar sobre saúde, certo? Na terça-feira passada eu falei um pouco sobre a quaresma, porque estamos num tempo onde a gente também precisa falar sobre a saúde da alma e do espírito, e foi pedido que eu fizesse um vídeo sobre exame de consciência, né? Como fazer uma boa confissão, né? Você sabe fazer uma boa confissão? Você sabe se confessar? Eu muitas vezes fui assim, ó, com um papelzinho para o confessionário, para não esquecer como me confessar, como não, né? O que falar para o padre, né? Porque chega na hora, você começa a falar ali no de repente, sem ter escrito nada, e aí quando você sai, você fala, caramba, esqueci de falar isso assim pro padre. Vou ter que confessar de novo. Então, assim, é bom a gente fazer, sim, um exame de consciência completão, principalmente agora na quaresma, né? Pra gente poder estar mais limpo, né? A igreja, né, para nós católicos, esse sacramento da confissão é um sacramento de suma importância, né? O padre, quando ele está ali para te confessar, a gente fala que ele está ali em persona Christi, o próprio Cristo está ali para te ouvir, né, e para te absolver dos teus pecados. E o que você fala em confissão, o padre não vai falar para ninguém, meu irmão, minha irmã. Não precisa ficar, o padre vai contar para fulano que eu fiz. Ou então tem gente que é assim, né, não vou confessar com o padre da minha paróquia não, vou confessar com outro padre que... eu tenho vergonha, né? Falar meus pecados pro padre aqui que tá comigo aqui sempre e tal, não sei o quê. Desde que você se confesse, não importa com que padre seja, né? Mas é bom que você tenha um diretor espiritual para te acompanhar. É bom que você faça a sua confissão regularmente, ao menos uma vez ao mês, né? A igreja pede que a gente se confesse e comungue ao menos uma vez no ano. E quando é isso, Tati? Na Páscoa, né? Mas a gente sabe que tem gente que tá um bocado de tempo sem esse sacramento da confissão, não é verdade? Tem gente que tá há mais de 10 anos sem procurar um padre para confessar, né? Então, assim, a gente tem que ter intimidade com Jesus, a gente tem que confessar. O que é confissão? É a conversão, gente. É você identificar que não, eu pequei, eu errei, eu caí, eu quero levantar. Eu vou lá falar com o padre, mesmo que seja pecado venial. Eu vou falar aqui sobre os pecados graves, que são contra os 10 mandamentos, mas o pecado venial é outro também que você pode e deve confessar, sim, né? O pecado venial é aquele que na Santa Missa, na hora lá do perdão, você pode se confessar ali e tá tudo certo. Mas é bom que você também leve ele para o padre. Então, muitos santos, eu anotei isso aqui, eu tenho uma colinha aqui para eu não me perder, tá bom, gente? Muitos santos diziam que confessar-se era banhar-se no sangue de Jesus, no sangue redentor de Jesus. É você se colocar na presença do Senhor e deixar Ele te lavar, te redimir, né? Então, no cânon, no Código Canônico de Direito, no Código Canônico da Igreja Católica, no cânon 987, ele diz o seguinte: para obter o remédio salutar, ele chama a confissão de remédio salutar. O doente, o que faz quando ele está doente, quando você está passando mal, você procura o remédio. A confissão, o pecado que é a tua doença, é aquilo que te joga para baixo, te joga para a lama, a confissão é o seu remédio salutar. E é isso que o Código Canônico fala. Para obter o remédio salutar do sacramento da penitência, o fiel deve estar de tal modo disposto que, repudiando os pecados cometidos, tendo o propósito de se emendar, se converter a Deus. E o que é se emendar? É você realmente querer essa mudança de vida, né? Se emendar, deixar que Deus te remende, emendar, querer mudar e não se deixar do jeito que tá.
Tem muita gente que não pode confessar. Nossa, Tati, mas existe gente que não pode confessar? Sim, existe gente que não pode confessar. As pessoas que moram juntas e não são casadas na igreja. Essas pessoas que moram juntas, não são casadas na igreja, não querem casar na igreja e querem continuar vivendo juntas, elas vão confessar e no mesmo dia elas vão voltar a cair no pecado, né? Então, são pessoas que não podem confessar, ou pessoas que se separaram, se divorciaram, né, e não buscaram lá para ver se era passível de anulação, né? Que tem os casos que são passíveis de nulidade. Procure um sacerdote, converse com ele, vê se você pode mandar. Já vi muitos casais que depois que estavam em pecado, morando junto, buscaram isso, conseguiram a nulidade matrimonial e conseguiram se casar na igreja e hoje confessam e comungam, né? Então você precisa buscar saber o que você, aonde você está ali dentro, entendeu? Você está separado? Por que separou? Será que eu sou passível disso? Vou conversar com um sacerdote. Eu só moro junto? Não sou casado na igreja? Então eu posso comungar? Não, não pode. Eu posso confessar? Não, não pode. Você vai voltar para o pecado. A não ser que você queira ou casar na igreja, ou você quer largar aquela vida de pecado e separar corpos, né? O tempo necessário para você se preparar para esse santo matrimônio, para você poder se confessar e aí sim se preparar para uma vida para comungar. Continuando, no cânon 989, ele diz: todo fiel, depois de ter chegado à idade de discrição, é obrigado a confessar fielmente seus pecados graves pelo menos uma vez ao ano. O que é essa idade da discrição, Tati? Você concorda comigo que uma criança, eu tenho uma filha de 6 anos, uma de 9. Você concorda que uma criança de 7 anos, ela já sabe o que é certo e o que é errado? Ela sabe o que é certo e o que é errado. Ah, Tati, mas essa criança, ela é obrigada a confessar? Não, ela pode se confessar, caso ela queira conversar com o padre. Ela é obrigada, sim, depois que ela faz a primeira comunhão, lá pelos 11 anos, né? 10, 11 anos é feita a primeira comunhão. E aí, sim, essa criança vai confessar. A gente tenta, né? Nós, adultos, adolescentes e crianças também, depois que fazemos a primeira comunhão, buscar o sacramento da confissão ao menos uma vez ao mês. No cânon, eu pulei um aqui, mas no 988, ele fala: o fiel tem por obrigação de confessar quanto à espécie e ao número todos os pecados graves que tiverem consciência após diligente exame. Ou seja, depois que você fez seu exame de consciência, você anotou lá o que você fez e você vai ser bem específica. Você não precisa contar a história pro padre, não, gente, porque o padre tem muita gente para ele confessar, concorda? Mas você vai falar, vamos supor, o pecado da castidade aqui, porque eu já falei de matrimônio, então vamos pegar. Tem muita gente que chega lá no confessionário e fala: padre, eu pequei contra o pecado da castidade. Aí o padre não vai saber o que você fez, né? Pequei contra o pecado da castidade, pode ser tanta coisa. Se você é casado, você pode ter feito sexo fora do casamento, você pode ter desejado, só desejado, pensou, desejou uma mulher do outro, desejou alguém que passou na rua, homem ou mulher, tá, gente? Você viu algum filme que te levou a pecar, novela, alguma cena que te levou a pecar, você se masturbou, isso tudo é pecado contra a castidade, até mesmo no pensamento, tá? Então você ser genérico lá com o padre, pequei contra a castidade, não, padre, pequei contra a castidade fazendo isso, tantas vezes, né? Quanto a espécie e número de vezes. Então, a gente precisa sim do sacramento da confissão. Eu vou deixar aqui embaixo o que eu vou falar para vocês em PDF, para vocês baixarem e imprimirem caso queiram. Tem um aplicativo chamado Católico Orante, ele é gratuito, lá também tem o exame de consciência, você também pode baixar. O exame de consciência,
nós católicos também somos convidados a fazê-lo diariamente, à noite, né? Nas orações das completas, né? Nesse Católico Orante também tem, na Lectio Divina, tem a oração das horas, né, gente? Me perdi aqui no nome, tá? Mas lá, nas completas, você faz o exame de consciência todo santo dia. Então, você já viu o que você fez, já pede perdão pro Senhor todos os dias à noite. É bom que você comece o seu exame de consciência com uma oração, né? E aqui tem essa oração, né? Pai Santo, Senhor Pai Santo, iluminai o meu coração com a graça do Espírito Santo para poder reconhecer com humildade os meus pecados e confessá-los com clareza e arrependimento sincero. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Já é uma breve oração para você começar bem fazer o seu exame de consciência, né? Então, e aqui, né, tem alguns assim, ó, como fazer uma boa confissão. Fazer bem o exame de consciência, estar sinceramente arrependido de seus pecados cometidos de tanto ofenderem a Deus. Ter o firme propósito de não mais pecar. Confessar os próprios pecados junto do confessor, dizendo com toda sinceridade, clareza e brevidade. Não precisa contar a história para o padre, que eu já falei. Reparar o mal que se fez, cumprindo a penitência que o confessor indicar. Vamos supor que no final o padre fale para você lá a sua penitência. Você vai rezar um rosário. Ou você vai fazer uma caridade, você vai visitar um orfanato. E aí você sabe que você não vai conseguir cumprir aquela penitência. Mas você precisa cumprir a penitência, senão você vai estar em pecado. Se não cumprir a penitência que o padre te pediu, te mandou. Em persona Christi. Então, quando o padre falar já a sua penitência, se você achar que você, impossível isso para mim, seja sincero com o padre. Fala, padre, desculpa, eu não vou conseguir fazer isso que o senhor está me pedindo. O senhor pode me passar outra penitência? Você pode falar isso para ele, tá, gente? Você não precisa falar, ele me deu aquele penitência e eu preciso fazer. E aí você fica naquilo de que você precisa, de repente, visitar algum lugar, fazer alguma obra de caridade, e você não consegue fazer, e aquilo vai se acumulando e você está em pecado, né? Então, seja sincero com o sacerdote. Então, logo de início, o que é indicado fazer? Você já chega no confessionário, falando com o padre, quanto tempo você está sem se confessar, é o primeiro passo. Porque o padre vai saber se você se confessa regularmente. Se você é aquela pessoa que fala assim, padre, eu me confessei semana passada. Padre, tem 2 semanas que eu me confessei. Padre, tem 1 mês que eu me confessei. Aí chega uma pessoa e fala lá, padre, tem 10 anos que eu não me confesso. A atenção que o padre vai dar e o cuidado que ele vai ter com a confissão vai ser completamente diferente. Porque essa ovelha que está desgarrada há mais tempo, né, que está sem esse sacramento há mais tempo, o padre tem que ser mais atencioso. Então, é de profunda necessidade que você fale quanto tempo você está sem se confessar. Esse vídeo não vai ficar curtinho, tá, gente? Porque existe um passo a passo, então, né, vocês me pediram, eu tô fazendo. Vamos lá. Quanto tempo não me confesso? Escondi consciente algum pecado grave em alguma confissão precedente? Então pensa aí que se de repente você se confessar, isso você vai vendo durante o exame de consciência. Poxa, teve uma vez que eu confessei, eu esqueci de falar isso, por isso que eu falo. Anota, exame de consciência é feito com um caderninho do lado, papelzinho do lado. Confessei, o melhor que me lembro, o número de vezes que eu cometi cada pecado grave. Confessei com clareza os meus pecados ou fui demasiadamente genérico. Se você foi genérico, o padre de repente está te dando, pensando que é uma coisa mais grave que você fez e de repente nem é tanto. Então, por isso que é necessário você ser muito claro, né, quanto ao pecado, né, a espécie do pecado. Cumpri a penitência que me foi imposta pelo sacerdote, reparei as injustiças que cometi, comunguei alguma vez em pecado mortal, respeitei sempre o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão. Gente, é 1 hora antes da comunhão, não é 1 hora antes da missa, né? Quando você também vai receber a comunhão em casa, procure saber quem não sai de casa, né? Quem está enfermo, alguma coisa assim.
Procure saber o horário que o ministro vai para poder você tomar o seu café, né? Geralmente é na parte da manhã, se for na parte da tarde, para você cumprir essa 1 hora antes da comunhão. Estou verdadeiramente arrependido do meu pecado e luto para não voltar a cometer. A gente sabe que tem aqueles pecados que a gente chama de pecado de estimação, né? Às vezes a gente fica até com vergonha. Ai, padre, eu tô aqui de novo, quero o mesmo pecado de novo. Mas, gente, confessa, assim mesmo. Caiu de novo? Vai lá, padre, ó, aconteceu de novo, eu tô lutando. Luta, mas vai lá e confessa. E aí, começa a vir os mandamentos, que aí você vai ver os pecados graves, né? Contra o primeiro mandamento, que é adorar, amar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas. E aí vai vir uma série de perguntas. Duvidei voluntariamente da existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, acreditei apenas num ser supremo, revoltei-me contra Deus nos meus sofrimentos, deixei-me levar pelo desespero, duvidei da bondade ou onipotência de Deus, tive ódio a Deus. Tem gente que quando descobre alguma coisa, né, alguma coisa dá errado, fica com ódio de Deus, vai lá e briga com Deus. Pecado, gente. Esperei alcançar o céu sem querer abandonar o pecado. Esperei alcançar o céu confiando apenas nos meus esforços, esquecendo-me que a graça de Deus é impossível perseverar, que sem a graça de Deus é impossível perseverar no bem. Cometi pecados no intuito de confessá-lo mais tarde, abusando da misericórdia. Gente, isso é gravíssimo. Se você peca 2 vezes, você sabe que você está pecando e você fala assim, não, vou fazer aqui que depois eu me confesso. Aí tu está pecando 2 vezes, tu sabe que está errado. E quando você peca na ignorância, meu irmão, quando você peca, mas você não sabe que aquilo ali é pecado, é uma coisa. Você não sabe que é pecado. É quando acontece quando a gente está começando a caminhar na igreja, né? Quando começa o processo de conversão, ou então a criança, ela não sabe que aquilo ali é pecado. Mas a partir do momento que você sabe, torna-se mais grave ainda. Tenho posto em dúvida ou negado deliberadamente alguma verdade revelada por Deus, ou como tal ensinada pela igreja? Tenho rezado diariamente com atenção e devoção? Frequentei os sacramentos de má vontade? Ai, caramba, ó, tem que ir na missa. Gente, vou à Santa Missa, vou me abastecer do amor de Deus, vou comungar o corpo e sangue do Senhor. Vamos para a alegria. Leio e medito com frequência a palavra de Deus. Olha aí, meditação da palavra diária. Procuro esclarecer-me e formar-me na fé com a ajuda do catecismo da Igreja Católica. Gente, católico não tem catecismo da Igreja Católica. Desculpa, tá errado. A gente precisa ter o catecismo para a gente recorrer não só a palavra, mas o que a igreja nos ensina. Tá tudo ali. O que você quiser saber sobre confissão, sobre castidade, sobre caridade, o que você, matrimônio, tá tudo ali. Tenha. Se não tiver, adquira já o seu catecismo. Defendi, por exemplo, que podemos confessar diretamente a Deus, ou que o casamento civil entre batizados é aceitável e em certos casos, ou ainda que todas as religiões são iguais. Tá errado, gente. Confessar diretamente, porque muitas religiões a gente sabe que falam isso. Ah, você pode confessar diretamente com Deus, não precisa do padre. Não, somos católicos apostólicos romanos, acreditamos no sacramento da confissão. Devemos sim confessar, né? Acreditei que todas as religiões são iguais. A gente respeita todas as religiões. Eu respeito a religião de cada um. Mas eu, como católica apostólica romana, eu acredito que a minha igreja tem todos os meios, todos os caminhos que me levam à salvação. Todos os sacramentos que me levam à salvação e me indicam, me apontam para o céu. Li alguma coisa, ouvi alguma música e vi algum programa contra Deus, contra a igreja ou contra os bons costumes. Gente, quantos humoristas fazem graça aí, ó. Carnaval agora. Quantas coisas a gente viu que blasfemaram contra Deus. Devemos ter cuidado com o que a gente está, o que entra aqui, ó, nos nossos olhos e vem para o nosso coração. Recebi indignamente algum sacramento, faltei a respeito das coisas santas, por exemplo, conversando ou brincando dentro da igreja, vindo indecentemente vestido para a igreja ou omitindo a genuflexão sempre que passo diante do Santíssimo Sacramento. Genuflexão, gente, passou na frente do altar, se curve, o Santíssimo está ali, dobre o seu joelho no chão. Vestimentas. Gente, eu moro numa região de praia.
E digo para você que às vezes eu peco ali já criticando o irmão aqui no pensamento. Falei, meu Deus, como é que vem? As mulheres principalmente. A gente deve se cuidar, gente. Eu sei que tá muito calor. A gente está num verão, Rio de Janeiro, então é um verão de sensação térmica de 50 a 60 graus. Mas você tá na Santa Missa. Você não vai com uma blusa decotada, mostrando teu peito todo, ou então aberto toda nas costas, de short, vai direto pra praia. Homens também, de bermuda. Né? Olha lá os antigos, né, que separavam a roupa do domingo de ir para a igreja. Se guarde, vai com uma roupa modesta, né? Para casamento também, gente, que tem um decotão que vai assim, ó, mas tu pode jogar um encharquezinho, né? Vamos procurar a gente estar mais o ambiente que a gente tá, né, para não estar de qualquer jeito ali para receber Jesus. Coloquei minha vontade, minhas ideias, o dinheiro, o trabalho, os divertimentos, o prazer, a fama, o poder ou alguma coisa criada em primeiro lugar da minha vida. Adorei a Satanás, invoquei Satanás, usei coisas, li textos ou ouvi músicas que invocam explicitamente o demônio. Existem músicas assim, gente. A gente precisa ter cuidado do que entra na nossa casa através dos ouvidos, dos nossos ouvidos também, o que as nossas crianças estão ouvindo. Sou supersticioso, vou botar uma figa aqui dentro da roupa, quando eu era pequena, né? Antigamente tinha muito isso, né? Misturava-se tudo. Era figa, não vou passar embaixo de escada, é gato preto. Gente, superstição, isso não vem de Deus. Pratiquei magia, espiritismo, fui a bruxaria, a médios ou a curandeiros. Vou ali para curandeira benzedeira, para rezar o meu joelho, a criança do ventre virado. Gente, vai confessar, tá errado. Pratiquei adivinhações através da astrologia, do jogo do copo, do pêndulo, das cartas de tarô, da leitura da palma da mão ou coisas semelhantes a essa. Astrologia, sabe essas coisas de signo? Vou ler aqui, saber qual é o meu signo, o que tá falando no meu horóscopo hoje. Sua confiança tá em Deus, não tá ali não, gente. É de misericórdia, Senhor. Acreditei em horóscopos, olha aí. Uma vez eu conheci num retiro um rapaz que ele trabalhava, eu não lembro em que, mas ele trabalhava numa edição de um jornal, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome do jornal nem o nome dele. Mas na redação era o castigo de quem chegava atrasado, era escrever o horóscopo do dia, gente. Então olha onde você está colocando sua confiança. Sua confiança só deve estar no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Usei amuletos como ferradura, o corno, as figas, os cristais ou coisas semelhantes. Foi o que eu falei, os antigos antigamente, né? Os antigos antigamente, né? Ótimo isso. A redundância da pessoa. Botava, né, uns negocinhos pra atuar, sei lá, botava umas figas. Vestia o bichinho lá, né, o nenenzinho com a camisa de pagãozinho, tacava ali uma figa ali dentro. Pelo amor de Deus, hein? Quando as minhas filhas nasceram, já avisei, não aparece aqui com isso não, hein? Pelo amor. Acreditei nas energias das ideias da nova era, na reencarnação, no reiki ou coisas semelhantes a essa. Isso tudo é contra o primeiro mandamento só, tá, gente? Só o primeiro mandamento. E aí vem o segundo mandamento. Não invocar o santo nome de Deus em vão. Blasfemei ou falei sem respeito contra Deus, contra os santos e contra as coisas santas. Falei mal da igreja, do papa, dos bispos ou dos padres. Pronunciei levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria, de algum santo, por exemplo, em anedotas ou piadas, foi o que eu falei antes, né? Tem muitos humoristas que usam, né, essas piadas com as coisas de Deus. Devemos ter cuidado com isso. Achei graça de tal piada. Jurei sabendo que era falso o que prometia. Você jurou sabendo que não ia cumprir aquilo, que era mentira. Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita. Roguei praga a alguém. Deixei de cumprir algum voto ou promessa que tenha feito a Deus ou a algum santo. Se você prometeu, cumpre. E uma coisa que o padre ontem estava falando, a gente teve reunião ontem de músicos, e o padre Cristóvão falou, e realmente eu não tinha me atentado para isso. Não, falo para os músicos, né? Muitas vezes a gente vai testar o microfone, e a gente testa o microfone como? 1, 2, 3, som, Jesus. E ele pediu que, por favor, que não se teste o som falando a palavra Jesus, porque você está falando o nome do Senhor em vão.
Fala só 1, 2, 3. Fala teste, teste. É assim que a gente testa no microfone, mas não fala o nome do Senhor. Terceiro mandamento: santificar os domingos e festas e guarda. Faltei à missa ao domingo, algum dia santo. Cheguei tarde à missa por culpa própria. Chegar tarde também à missa é pecado, gente. Você precisa estar do início ao fim da música, até a saída do padre, tá? O padre deu a benção, você já está saindo junto com ele. Não, tem que esperar o sacerdote sair. Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade. Você conhece aquela religião do pessoal que fala: não trabalho de sexta, não sei o que, até o sábado, horário tal. E o nosso dia católico não trabalha domingo, a não ser extrema necessidade. Domingo é o dia do Senhor, tá? Dediquei nesses dias mais tempo a Deus, à família, aos pobres, aos doentes e ao descanso. Quarto mandamento: honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. Obedeci aos meus pais enquanto estive sob sua tutela. Manifesto-lhes o devido amor, gratidão e respeito. Ajudo-os espiritualmente e materialmente. Entristeci-os com minhas atitudes, palavras ou comportamento. Abandonei-os na velhice ou na doença. Tenho rezado por eles. Zanguei-me com meus irmãos. Maltratei-os. Tenho transmitido a fé aos meus filhos. Atrasei o seu batismo ou a sua primeira comunhão. Tenho me empenhado na sua educação, defendo-os do pecado, dei-lhe maus exemplos. Não adianta falar aquilo, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não é assim, não. Tem que fazer para dar exemplo. Corrigi com firmeza e paciência os seus defeitos. Fui amável com estranhos, ao contrário, pouco amável com os de casa. Tem gente que é assim, né? Os de fora, tá tudo bom, vem aqui, meu irmão, amado, chega em casa, briga com todo mundo e acabou-se. Se é assim, tá errado. Usei palavras duras com meu esposo ou minha esposa. Evitei discussão diante dos filhos mais pequenos. Perdoou ao esposo das suas faltas, esposo ou esposa, das suas falhas. Faltei-lhe de algum modo ao respeito. Ajudo dentro da minha possibilidade os meus familiares e suas necessidades espirituais ou materiais. Obedeço à igreja ou discuto os seus preceitos. Guardei a abstinência de carne nas sextas-feiras ao longo do ano. A igreja fala que o jejum e a abstinência de carne é para ser feito todas as sextas-feiras do ano. Existe uma exceção, posso até me aprofundar, eu escutei Paulo Ricardo falar que no Brasil, né, os bispos conseguiram essa exceção, que você está liberado da carne, a não ser na quarta-feira, que é no primeiro dia da quaresma, na quarta-feira de cinzas, e na sexta-feira da paixão, você faz o jejum da carne. Os outros dias do ano você pode comer carne. Em outros países, né, eu tenho aqui padres poloneses, e ele fala, lá na Polônia é pecado grave, tá aqui, ó. Você tem que confessar se você não se abster de carne todas as sextas-feiras do ano. Padre Paulo Ricardo ainda fala que se você não tiver como se abster de carne na sexta-feira, você comeu carne, você vai fazer um ato de caridade a mais, você vai fazer algo a mais naquele dia para suprir a carne que você está comendo. Guardei o jejum e a abstinência na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, esses são primordiais. Confessei meus pecados graves pelo menos uma vez por ano, comunguei pelo menos uma vez por ano na altura da Páscoa da Ressurreição. Meu Deus, se a confissão é um remédio salutar, como falamos lá no início, você vai se alimentar do corpo e sangue de Jesus Cristo e receber esse remédio uma vez no ano, irmão. Se você pode, vá todos os dias ao encontro do Senhor, por isso esteja em dia com a sua confissão. Tenho contribuído para as necessidades da igreja segundo as minhas responsabilidades. Obedeci ao Papa, ao meu bispo e ao meu pároco. Obedeci às leis justas das autoridades civis. Quinto mandamento: não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma de si mesmo ou ao próximo. Causei algum prejuízo ao próximo com palavras ou com obras, desejei-lhe mal, agredi alguém, insultei alguém, deixei-me levar pela ira, alimentei pensamentos de vingança, guardo no coração ódio ou rancor contra alguém. Às vezes a pessoa foi lá, confessou que tinha raiva daquela pessoa, mas continua com raiva daquela pessoa. Aí não resolve muito não, né? Você está guardando rancor. Alimento ressentimentos.
Perdoei sinceramente as ofensas que recebi, deixei de falar ou nego a saudação a alguém, cheguei a ferir ou tirar a vida do próximo, colaborei de algum modo em aspectos que ocasionassem a morte de um inocente, e aqui eu falo do aborto. Você praticou aborto, você incentivou alguém a fazer aborto, alguém falou para você que ia cometer um aborto e você falou, tá tudo bem, o problema é teu. Tá errado, tá matando um inocente. Pratiquei, aconselhei ou facilitei o crime gravíssimo do aborto, eu acabei de falar. Defendi o aborto. Só de você defender o aborto já tá errado, tá, meu irmão? O corpo foi Deus que te deu. E se você engravidou, foi por graça de Deus. Receba. Se você não pode cuidar dessa criança, dê a alguém. Peça para alguém cuidar. Mas não mate. Fui gravemente imprudente na condução de veículos motorizados, pondo em risco a minha vida e de outros. Cometi algum atentado contra a minha vida. Alimento pensamento de suicídio. Embriaguei-me ou, levado pela gula, comi mais do que devia. Tá aqui, gente, o pecado tá no excesso, tá? Todo excesso. Tomei drogas, preocupei-me eficazmente pelo bem do próximo, advertindo de algum perigo material ou espiritual em que se encontrava. Escandalizei o próximo, incitando-o a pecar com as minhas conversas, o modo de vestir ou convidando para praticar alguma má ação. Visto-me com decência ou sou sensual e provocante, procurei reparar o mal que causei pelo escândalo. Então, às vezes, a gente também tem que ter cuidado nos lugares que a gente vai, né? Se você sabe que você vai num lugar que vai te levar a pecar, para que você vai estar naquele lugar? Por isso que eu falo, pergunta se Jesus estaria nesse lugar com você, se Nossa Senhora se vestiria desse jeito. Se olha no espelho, mulher, e fale assim, Nossa Senhora vestiria essa roupa? Se pergunte antes de você sair, né? Mesma coisa para os homens. Será que eu estou bem vestido? Né? Vai sem camisa? Vai de camiseta? Peraí. 6º mandamento. Guardar castidade nas palavras e nas obras. E aí junto o 9º mandamento. Guardar castidade no pensamento e nos desejos. Consentir em pensamentos ou desejo contra a castidade. Consentir em pensamento, hein, gente? Pensamento você está pecando. Fixei o olhar, falei ou li coisas sensuais ou obscenas, vi pornografia, procurei o prazer sexual por si mesmo fora do ato conjugal, tive liberdades no namoro, mão daqui, a mão dali. Respeitei o corpo do meu namorado, da minha namorada, pequei contra a castidade por atos, sozinho, masturbação ou acompanhado, adultério na fornicação com pessoas do mesmo sexo. Com pessoas do mesmo sexo. Deus fez o homem e a mulher para se unirem. Está pecando. Respeito é uma coisa, você praticar o ato e viver com pecado é totalmente diferente. Havia alguma circunstância de parentesco, consagração a Deus ou menoridade que tornasse ainda mais grave aquela ação? Pai que se relaciona com filhos. Podem pensar. Está aqui, gente. Vivo maritalmente com alguém com a qual não estou casado ou casada na igreja. Permiti situações que me colocaram na situação próxima de pecado. Então, assim, a gente também tem que, foi o que eu falei, a gente tem que estar atento aonde a gente está, com quem a gente está, que situação que a gente está nos levando a pecar, sai fora, mete o pé. Tenho em conta que expor-me a essas ocasiões já é pecado. Antes de assistir um filme ou ler um livro, procure informar-me sobre a classificação moral. Usei do matrimônio indevidamente, procurando prazer sexual fora do ato conjugal. Neguei-me ao meu cônjuge, os seus direitos. Está lá em Paulo, né? Paulo fala que o homem e a mulher, eles formaram uma só carne e o homem e a mulher não devem se negar um ao outro, a não ser que seja em comum acordo ou por alguma ocasião, em especial, né? Uma questão de saúde, né? Ou então, né? A gente sabe, tem dia que a gente está mais cansado, mas tem que ser conversado,
né? Você não pode simplesmente se negar ao teu marido ou à tua esposa. Tive intenção de tornar o ato conjugal voluntariamente infecundo, praticando assim a contracepção. Tomei a pílula, usei o preservativo ou dispositivo intrauterino, laqueei as trompas ou interrompi o ato conjugal para evitar ter filhos. Qualquer método contraceptivo é contra a igreja, é pecado mortal. Então, a igreja ensina o quê? Método natural, método bíblico. Você conhecer o seu corpo e você espaçar a gestação. Porque você promete lá no altar. Né? Eu digo por mim. Por muito tempo eu não quis ter filho porque eu tinha medo. Quando eu tive a Maria Clara, minha primeira filha, eu tinha 9 anos de casada porque eu tinha muito medo da maternidade. Né? E aí eu não consegui engravidar. Eu tive que muitas vezes tomar, né, o remédio anticoncepcional. Na época eu tomava para tratar um problema no ovário. Não era como método contraceptivo, o padre sabia disso, ele estava ciente do meu tratamento. E hoje é uma outra situação também, eu não posso engravidar, não posso, por conta do tratamento. Então existem, mas aí você vai tomar o método contraceptivo? Não, gente, isso faz tão mal, aqui os médicos não explicam, né, o quão mal esses métodos nos fazem. A não ser por questão de saúde, você tem que ver ali, conversar com o padre, ver como é que tá, mas você não querer ter filhos também é outro pecado, porque você promete lá diante do padre, no matrimônio, no seu casamento, você promete ter filhos. Aconselhei ou defendi a contracepção. Usei do matrimônio somente naqueles dias em que julgo não poder haver descendência sem ter razões graves. Faltei à fidelidade conjugal por pensamento ou por ações. Mantenho amizades que são ocasião habitual de pecado de infidelidade. Estou disposto a abandoná-las. Essas amizades não estão acrescentando? Vamos abandonar, meu irmão? Vamos viver a santidade. A gente busca ser santo nessa terra, buscando o céu. 7º mandamento, não furtar, nem injustamente reter, danificar o bem do próximo, juntando ao 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Roubei algum objeto de alguma quantia em dinheiro, tive inveja dos outros, cobicei coisas alheias, paguei aos empregados os salários devidos pelo seu trabalho, paguei os impostos, trabalhei com empenho as horas que devia ou desperdicei tempo. Abusei da confiança dos meus superiores, prejudiquei o Estado, por exemplo, abusando do fundo de desemprego ou de baixa renda, da baixa médica. Desrespeitei os direitos do autor copiando livros, software, filmes ou músicas contra a vontade do autor, plágio. Devolvi ao respectivo dono coisas emprestadas ou que tenha encontrado. Aproveitei-me injustamente da desgraça alheia, prejudiquei de algum modo o próximo nos seus bens, enganei o próximo cobrando mais do que o valor justo, combinado ou alterando o valor ou quantidade dos bens e dos serviços prestados. Reparei todas as injustiças que cometi, ou melhor que pude, tolerei abuso ou injustiças que tinham obrigação de impedir, fiz acepção de pessoas ou manifestei favoritismo, gastei mais do que permitem as minhas possibilidades, desperdicei dinheiro no jogo ou em coisas desnecessárias ou supérfluas, estou comprando demais. Trato com cuidado as minhas coisas ou por desleixo deixo-as estragarem. Sei aceitar com o espírito cristão a falta de coisas necessárias ou, nesse momento, deixo-me vencer pela murmuração e pela revolta. Terminando, 8º mandamento. Não levantar falso testemunho, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. Disse mentiras, minto habitualmente com desculpa que se trata de mentiras que não prejudicam a ninguém. Uma mentirinha, né? Não vai fazer mal. Faz sim, senhor. Fiz juízo falsos ou temerários. Copiei nos exames, colei na prova. Utilizei cábulas. Revelei sem motivo justo defeitos graves alheios que, embora sejam reais, não são conhecidos pelos outros. Caluniei, atribuindo ao próximo defeitos que não eram verdadeiros. Já reparei os males que causei com a difamação.
Disse mal dos outros baseando-me apenas nas coisas que ouço por aí. Telefone sem fio, perigosíssimo. Colaborei com minhas conversas na calúnia ou difamação, na murmuração. Murmuração é o que, gente? Oração do capeta. Semeei discórdia, inimizades ou falsas suspeitas com as minhas palavras. Exagerei os defeitos do próximo. Gosto de ouvir falar mal dos outros. Olha a fofoca aí, minha gente. Caio com facilidade na crítica. Então aqui eu tentei ler rapidamente, mas você viu que o exame de consciência é longo, então você precisa de um tempo. Pare um tempo, se coloque em oração, pegue seu caderninho, vá lendo as perguntas. Se você cometeu algum desses, anote e não tenha vergonha de ir com um papelzinho para o confessionário. O ato de contrição também é muito importante, tem aqueles pequenininhos, né? Aqui tem aquele, meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me vos ter ofendido e com auxílio da vossa divina graça proponho-me firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas, por vossa infinita misericórdia. Amém. Você pode levar escrito também, tá? É bom que você grave? Sim, mas você pode levar escrito. E você também pode fazer aquele que a gente faz na missa, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a voz, Padre, né? Você pode fazer esse ato de contrição, qualquer ato de contrição é válido. Tem muitos padres que hoje em dia não pedem mais o ato de contrição, mas é bom que você saiba e seja transparente, gente. Você vai sair dessa confissão igual uma pluma, ó, flutuando. Fique leve nessa quaresma, não deixa para o final, quando começam os multirões de confissão, e aí você de repente pode não conseguir confessar para essa Páscoa. Por isso, busque o sacerdote o quanto antes. Esteja disponível à mudança, a emendar-se, a essa transformação verdadeira e conversão para estar em intimidade com o Senhor, né? Esteja em intimidade com o Senhor todos os dias. Busque conversar com o Senhor todos os dias. Que Deus possa te abençoar e o Espírito Santo possa te conduzir nessa quaresma. Se caiu, levante. Se os santos pecavam inúmeras vezes durante um dia, imagine eu, mera mortal, que busco sim a santidade, mas na busca da santidade a gente peca inúmeras vezes. Então busque o sacerdote, busque o sacramento da confissão e comungue o maior número de vezes possível. Amém? Espero tê-lo ajudado. Vou deixar aqui o site, que é www.santidade.net, que foi da onde que eu tirei esse exame de consciência. Vou deixar o site e eu vou tentar botar esse arquivo em PDF, vou pedir para o meu marido colocar, que eu não sei. Vou colocar aqui para vocês já baixarem, imprimirem, mas como eu falei, também tem aqui, eu vou deixar aqui embaixo também o nome do aplicativo, Católico Orante, lá também tem o exame de consciência. Tá bom? Espero ter ajudado profundamente. Eu sei que o vídeo ficou longo, 43 minutos, mas se fez necessário para um bom exame de consciência. Amém? A paz de Jesus e o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.